Lá em 2001, quase 22 anos atrás, chegou aos cinemas um dos melhores filmes da Pixar, Monstros S.A., um sucesso absoluto, todo mundo amou a história é incrível, muito boa, personagens absurdos, zero defeitos, mas chegou no final do filme e todo mundo ficou curioso pra saber o que ia acontecer, o que aconteceria agora, depois que mudaram aí a forma de conseguir a sua energia, né, que passou da energia do grito pra energia do riso. O que vai ser agora? Vamos ter um Monstros S.A. 2 para explicar o que vai rolar daqui para frente? Monstros S.A. 2 não veio porque veio Universidade Monstro, mas depois disso veio uma série para poder mostrar o que de fato aconteceu depois do filme. Em 2021 chegou ao Disney Plus a série Monstros ao Trabalho. A série foca em Tyler, um monstro que sonhava em ser assustador. O cara estudou na Universidade Monstro, foi um dos melhores da sua turma, ganhou uma indicação para trabalhar na fábrica de susto, mas quando ele chegou na fábrica descobre que não existe mais a função de assustador, que agora o que gera energia para a cidade é o riso, e ele não é muito bom com riso e acaba indo parar na MIFT, que é o setor de manutenção da Monstros S.A. A série se passa um pouquinho antes da cena final de Monstros S.A. Aquela cenazinha que aparece no final de Monstros S.A. quando o Wazowski ele consegue atingir a meta dele com apenas o riso de uma criança, e aí ele brinca lá com o Sully, ainda brinca com ele e fala, porque o riso tem muito mais eficiência do que o susto, por isso que você é tão bom assim. A série passa antes disso. Eita, pega, tá desmunhecando meu microfone. Então a série se passa ali entre esse pedacinho e eles levarem a Boo pra casa e descobrirem que o riso dá muito mais energia. São 10 episódios que eles estão ligados entre eles, mas ao mesmo tempo eles são individuais. Típico desenho da Disney, tem ali um problema no início do episódio e aí o protagonista passa o episódio todo tentando resolver aquele problema, e no final sempre tem ali uma liçãozinha, tem uma moral da história. O primeiro episódio vai mostrar o Tyler, eu não lembro se era Tyler ou se era Taylor. O primeiro episódio vai mostrar o Tyler saindo da Universidade Monstro e se decepcionando ao descobrir que vai ter que trabalhar na manutenção. E o pior, vai trabalhar no mesmo setor que a sua colega de faculdade que desistiu do curso. Ou seja, ela largou os estudos e ele se formou e os dois estão trabalhando na mesma coisa, ganhando o mesmo salário. Olha que delícia. Eu acho que esse aí é o meu maior medo na vida. Terminar a faculdade e trabalhar com alguém que desistiu da faculdade e tá fazendo a mesma coisa que eu. Isso aí é frustrante pra mim. Deus me defenderai. Tyler não está nada satisfeito com a nova função e no horário do almoço ele resolve fazer aulas de comédia com o Wazowski porque ele ainda sonha em ser um cômico, ele ainda sonha em entrar no quarto das crianças e poder gerar energia para a cidade. Só que o pessoal da manutenção já aceitou o posto que cada um tem, né? E eles até criaram um certo ritual de passagem com um juramentinho que eles serão Mifts para sempre. Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é birulei? O Tyler não curte muito isso não, porque ele não quer ficar ali pra sempre, e a galera meio que quer ficar ali pra sempre, porque eles estão acomodados já naquele ambientezinho ali. Pra ele acha que é temporário, ele não se sente parte do ambiente. Na fábrica tá rolando várias quedas de energia, e numa dessas quedas o Wazowski acaba ficando preso em uma das portas. A manutenção é chamada e ninguém consegue dar jeito no problema, até que o Tyler, ele tenta lá e ele consegue resolver o BO. É sempre assim, né? O cara que acha que não consegue, vai lá e prova que ele consegue, que ele é capaz. E essas são uma das liçõezinhas que vão aparecendo durante a série. Depois de consertar a porta e resgatar o Wazowski, o Taylor começa bem lá no fundinho a aceitar que ele é só o cara da manutenção. Ele começa ali a cogitar a possibilidade de que ele realmente é o cara da manutenção. Mas chegando ao episódio 3, a equipe da Mift precisa entrar em um dos quartos para poder consertar a parede que um dos monstros acaba estragando. E esse episódio traz um rememberzinho do filme, traz ali uma nostalgiazinha. Que palavra difícil de falar. Eu não entendi o que ele falou. Traz uma nostalgia para quem viu o filme. Enquanto o pessoal conserta o quarto, alguém tem que cuidar da criança que dorme ali, né? E é aí que o Wazowski e o Sully entram em cena e os dois fazem aquela roupinha que eles fizeram pra Boo e eles fazem uma pra essa garotinha e eles levam ela pra um jogo de beisebol. É uma excelente ideia, né? Eles querem manter a menina dormindo e levam ela pra um estádio lotado. Tem tudo pra dar errado, mas no final dá certo, né? Não, gente,
Que tipo de imbecil classe A, lesado, ding-dong, traz um bebê idiota e um jogo de beisebol? Que assim, ou a menina tem um sono muito fora do comum, porque vai pro estádio, dá maior rolê e volta pra casa e ainda tá dormindo, ou alguma coisa tá errada aí. Sedaram a criança. É maluca, velho. Seguindo a história, o Tyler e o Duncan, que é um dos seus companheiros de setor, entram numa treta e isso acaba gerando um apagão na cidade. Por conta disso, um inspetor aparece para tentar descobrir qual que é a causa do acidente e ameaça fechar a fábrica. E o Wazowski, que agora é um dos chefes da fábrica, fica o tempo todo tentando subornar o cara. O que é isso? Isso, é minha grana de lanche. Ou pode ser sua grana de lanche. Ô, Mike... É tentativa de suborno. Não, claro que não, guarda. E o zoiudinho agora virou malandro, o poder subiu a cabeça dele aí e ele tá vida louca. Mas o suborno não funciona e ele começa a investigação, que leva direto aos meliantes que causaram toda a bagunça, o Tyler e o Duncan. Mas, por ironia do destino, cai um cilindro na cabeça do inspetor e desmaia o maluco, e a dupla, que já tá lascada, coloca ele numa porta que leva direto pra praia. E todo mundo sabe que praia resolve qualquer tipo de problema, inclusive um apagão e uma tentativa de homicídio. E aí termina o episódio, todo mundo feliz, alegre e contente. Depois que mudaram de energia do susto para energia do riso, a fábrica deu uma balançada. Lembrando que o que eu disse no começo do vídeo, que a série ela se passa antes do fim do filme. No final do filme, no final de Monstros S.A., as coisas já estavam perfeitas, mas na série ainda não, eles não chegaram nessa perfeição ainda. Eles estão se acostumando com essa mudança de energia. Tá rolando várias quedas de energia, a moral dos funcionários tá lá embaixo e a produção também. E assim como lojas americanas, né, as contas não tão batendo. Lembrando que o Wazowski é o novo chefe, ele e o Sully são os novos CEOs da Monstros S.A. E depois de uma reuniãozinha, ele viu que tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer alguns cortes para poder equilibrar aí as contas e colocar a fábrica no eixo. E ele faz? Claro que não, né? Pelo contrário, comprou uma máquina de salgadinho, deu dinheiro pra galera, colocou jogos, comprou obra de arte inútil e mais uma porção de outras coisas que não faz sentido nenhum. Tudo isso na tentativa de aumentar o moral da galera para que eles produzam mais e aí a fábrica recupere o dinheiro que tá perdendo, né? Seria mais fácil economizar, mas ele vai por outro caminho. É cadeia nessa tia aí, porra! E no final deu tudo certo, então já guarda aí a dica, lojas americanas, compra um pebolim pro pessoal lá e tudo vai se ajeitar e tudo vai ficar bem. Apesar de toda a confusão, o Tyler ainda sonha em ser um cômico e ele quer ser um dos caras, e depois de ter feito o teste e ter reprovado por não ser nem um pouco engraçado, ele tenta a sua última cartada, porque vai rolar o dia do mini monstro, dia onde as crianças monstros vão pra fábrica para poder conhecer o lugar. O problema é que o meninão não foi nada bem aí nesse dia também, fez tudo errado, e aí juntou que ele não foi bem nos testes, e ele meio que acabou perdendo as esperanças e aceitando que ele é só um Mift pra sempre, que ele é só mais um cara da manutenção. Que tristeza. Só que as coisas começam a mudar quando o Wazowski recebe a notícia de que se não produzirem 1 milhão de Rizowatts por dia, a fábrica vai fechar porque eles não estão dando conta. Junto disso, o Tyler tem a ideia de construir cilindros maiores para armazenar energia. E isso melhoraria a produção, né? Já que o riso dá o dobro de energia do que o susto. E eles estão tendo um probleminha aí porque os cilindros não conseguem armazenar todo o riso, e aí tá perdendo, e aí ele tem essa ideia de criar um cilindro maior para resolver esse problema. E lembra da visitinha dos monstrinhos? Então, foi nessa visita aí que sem querer o Tyler consegue arrancar um sorrisinho da filha da recrutadora dos cômicos, e depois disso ele finalmente consegue a chance dele na equipe dos cômicos. Era para ser temporário, mas o Tyler se saiu muito bem e o cilindro que ele criou também foi muito útil e ele acabou sendo promovido para um cômico oficial aí. E nesse momento a série recria exatamente a mesma cena que foi mostrada, a mesma cena que aparece em Monstros S.A., que é o Wazowski saindo da porta e fazendo a brincadeirinha com o Sully. Então aí já entra o final do filme. E falando
sinceramente, assim, com toda a sinceridade do meu coração, Monstros ao Trabalho não me ganhou nem um pouco, eu não gostei da série. Pô, tá de sacanagem. E ela foge um pouco do filme, sei lá, eu achei a história, sei lá, uma história principal fica meio esquecida e aí entra umas histórias secundárias, os personagens meio rasos, umas piadas fracas. Você tá perdendo a mão. Se tiver uma segunda temporada, tem que melhorar bastante aí pra poder chegar próximos dos filmes. Contou o que aconteceu depois do filme, isso foi legal, mas sei lá, eu achei uma série um tanto quanto preguiçosa, assim como eu. Mas é isso, Monstros ao Trabalho tá com uns 10 episódios disponíveis na Disney Plus e, sei lá, assiste lá. Se você quiser saber exatamente o que aconteceu depois de Monstros S.A., a série vai te contar um pouquinho. Muito obrigado por assistirem até aqui, deixa aí os seus comentários, os seus likes, manda esse vídeo pra todo mundo e deixa aí nos comentários também qual que é a próxima saga que a gente tem que fazer série aqui no canal. Valeu, um abraço.